eu queria situar um pouco na região aonde estamos. Os vinhos estão situados na Península de Setúbal, portanto, no concelho de Palmela. A Casa Ermelinda Freitas está situada numa zona rural já muito próximo do Alentejo, mas são de facto os vinhos da Península de Setúbal e os DOCs Palmela. Falar da Casa Ermelinda Freitas, queria falar também um pouco, de facto ela situa-se numa região que geograficamente tem serra, mar, planície. Estamos entre dois estuários, o Sado e o Tejo. Isto determina de facto que haja microclimas que vão influenciar forçosamente a qualidade da uva. O tal terroir, que tanto hoje está em moda, aqui é de facto evidente. Temos o caso do Castelão, que eu afirmo que nós estamos na zona do berço do Castelão. Ali de facto o Castelão é diferente, e temos a casta moscatel de Setúbal, que também é um elemento diferenciador da região e que eu acho que é um potencial imenso para podermos alavancar outros produtos através de um produto de excelência que há na região. Estamos perto dos grandes centros, estamos muito perto de Lisboa, e isso é um dos fatores de facto positivos, porque nos favorece uma logística fácil e nos permite até para a exportação ser um elemento de competitividade, porque não temos muitos custos. Temos também outro fator que é positivo, que é a organização da propriedade. Temos por viticultor uma dimensão que é a maior de Portugal. Eu de facto quase quando fui fazer a reflexão até tinha dúvidas sobre isto, mas consultei vários documentos e de facto é um fator em que permite na região haver vinhos de nicho, de boa qualidade, mas também temos quantidade e consistência na qualidade. Isto são de facto aspectos positivos que a nossa região está neste momento, e já está há alguns anos, em terceiro lugar em quantidade de vendas em Portugal. Temos de facto temos uma região em que as novas gerações estão a dar continuidade às casas vitícolas. Eu estive há pouco tempo numa reunião em que eu de facto na região era a mais velha, mas foi com muito gosto, até com alguma emoção, que olhava para a mesa e via jovens mais bem preparados que os seus antecessores a darem continuidade às casas de família. E portanto é uma região com hipóteses de continuidade, não tenho dúvidas. A região é de facto uma região que está neste momento a apostar muito também na exportação. Isto são os fatores positivos. A região tem vivido com um fator que, enfim, lá tem sabido lidar e tem crescido, mas que tem sido de facto um fator negativo, que é o facto de estar dentro da Grande Lisboa. As ajudas comunitárias que têm havido são de facto das regiões mais penalizadas. Isto acaba por nos poder tornar menos competitivos se comparando com regiões em que há maiores ajudas. Mas os viticultores lá têm conseguido ultrapassar este aspecto negativo e têm investido e têm conseguido que a região esteja a crescer. Isto, enfim, era uma pequena introdução para falar ao fim e ao cabo da minha experiência
na Casa Ermelinda Freitas. A Casa Ermelinda Freitas é uma antiga empresa, mas uma recente empresa com vinhos e marcas. Toda a nossa história foi de vinho a granel, e era assim na região, sem marcas próprias, e foi assim durante 3 gerações na Casa Ermelinda Freitas. Foi com a minha vinda para a casa que eu sou a 4ª geração, portanto, que se torna, que se começa a falar que tudo começou com a criação das marcas, e foi de tal maneira, e falávamos isto ao jantar, se calhar alguns dos senhores que estão aqui estão a pensar que eu sou a Dona Ermelinda. É a minha mãe, porque de facto todo o projeto foi desenvolvido por mim, mas sempre em nome da minha mãe. Isto tornou-se de tal maneira consistente que as pessoas me tratam por Dona Ermelinda e que eu respondo, e é bom sinal, é sinal de que os vinhos e que a marca, enfim, se conseguiu sobrepor. Eu sou a geração que não estava prevista vir para o setor rural, para o mundo rural. A família motivou-me sempre para eu estudar, para ter uma vida melhor. Foi sempre muito difícil o trabalho rural, o mundo rural, a viticultura. E de facto a família queria que eu tivesse uma vida melhor. Estudei, fui a primeira mulher que, enfim, comunicar-vos isto. Fui a primeira mulher da família a sair do mundo rural para estudar. Fiz uma formação superior fora da área agrícola e, enfim, a vida dá voltas e vira-voltas, e eu venho parar ao mundo rural por morte do meu pai. Sou filha única e, portanto, ou vendíamos, a minha mãe não era capaz sozinha de levar a casa para a frente, ou vendíamos, ou eu regressava ao mundo rural. Quando me dizem que foi muito difícil a opção, não foi. E não foi porque o amor que a família me tinha passado à terra, à viticultura, foi de tal ordem que eu não tive dúvidas, não era capaz de vender. De facto, aqui já alguém falava no amor, e eu identifico-me. Vim por amor e continuo com essa paixão, também vos digo, partilhar com isto. E como não sou capaz de vender, venho para ver se consigo não vender. Começo-me a entusiasmar, as coisas correm bem, e tenho a partilhar-vos de 60 hectares, passamos para 440, isto em 17 anos. De uma adega antiga para uma adega moderna. De uma viticultura tradicional para uma viticultura moderna. Enfim, foi um turbilhão na minha vida, mas que, ao fim e ao cabo, eu acho que o mais importante foi a minha família ter apostado na formação. E eu queria partilhar isto convosco porque acho que a formação é de facto essencial, mesmo que não sendo na área, mesmo fora, dá-nos visões, e deu-me a capacidade, quando vim, de olhar para aquilo que tinha, aquilo que não sabia fazer e as pessoas que tinha que ir buscar que sabiam. Eu penso que isto também é importante partilhar, porque muitas das vezes estamos tão bloqueados com a ideia de que sabemos tudo, que também é difícil. E portanto eu acho que a melhor aposta que a minha família fez foi na minha formação. Mesmo, enfim, eles não querendo que eu venha para o mundo rural, é aqui que eu me venho encontrar e é aqui que eu vou acabar. Eu queria, portanto, voltando aos tais 17 anos, que é o tempo em que eu estou
à frente da casa. O sucesso dela teve a ver, não há dúvida, com as gerações que tiveram antes de mim, que trabalharam a terra. O que é que eu fiz? Defendi e apliquei uma estratégia que acabou por antecipar as autênticas revoluções ocorridas no mundo vitícola da última década. Certifiquei a vinha, fiz marcas próprias, resultando vinhos com denominação de origem. Apliquei sistematicamente a ciência e a tecnologia na melhoria das vinhas e na modernização da adega. Contratei um enólogo e um viticólogo. Estagiei vinhos em barricas de qualidade. Mas tudo isto pouca importância teria se não tenho sido capaz de criar as marcas próprias com imagem diferenciada, que é o caso do logotipo e das riscas. Eu penso que é extremamente importante, quando criamos algo, identificarmos e começar a ser uma imagem da casa. Acabei assim com a dependência de um só produto, que era o vinho a granel. Criei uma linha completa de produtos vínicos com diversas castas, sempre com uma excelente relação qualidade-preço. Esta foi uma das grandes preocupações que a Casa Ermelinda Freitas teve. De facto, criar uma linha e criar os produtos serem competitivos. Ontem, hoje ou amanhã, procure ir ao encontro do gosto do consumidor nacional e internacional. O futuro, na minha opinião, só pode ser vencido com constante inovação, formação e avaliação. A Casa Ermelinda Freitas tem-o feito com investimentos permanentes, quer nas vinhas, quer nos vinhos, quer no marketing, quer nas pessoas. Esta tem sido, de facto, o nosso lema. Para ter sucesso no mundo competitivo empresarial, na minha opinião, é necessário basear-se toda a estratégia na antecipação e adaptação às contínuas mudanças do consumidor e do mercado. A Casa Ermelinda Freitas tem alcançado, felizmente, algum sucesso no seu campo, porque de modo sistemático tem conseguido antecipar e atualizar essas mudanças. As coisas têm corrido bem. Tenho-vos a partilhar que, desde que estou no setor, investindo, criando, tentando, enfim, não perder o caminho, tenho ouvido falar em crise. Tenho fugido das pessoas que me dizem que estou a fazer mal, que está uma grande crise. Portanto, a minha experiência é que, se eu tenho cruzado os braços à espera da crise, ela tinha-me batido à porta, de certeza. Portanto, é fundamental acreditar no que estamos a fazer, lutar e não desanimar. Eu acho que foi, sobretudo, e é esta a mensagem que eu quero muito passar. Enfim, as coisas têm corrido bem, mas temos novos desafios. Um dos grandes desafios tem sido e continuará a ser o mercado internacional. Embora o mercado nacional seja muito importante para nós, representa 60%, a nossa aposta continua a que cada vez seja mais e ganharmos mais mercados lá fora. E eu penso que, para os vinhos portugueses têm que produzir marcas com qualidade e quantidade e consistência para poderem ser vendidos em todo o mundo, em todos os mercados. De facto, temos que ser muito competitivos para podermos ganhar mercados externos. A Casa Ermelinda Freitas tem-o conseguido porque temos apostado em vinhos de alta qualidade para nichos, mas também em vinhos mais competitivos para os mercados externos. Tem que haver quantidade, consistência, qualidade,
senão é impossível nós podermos competir com o mundo dos vinhos. Quando vamos a estas feiras internacionais, perguntamos como é que é possível vender-se tanto vinho. E Portugal só conseguirá se for muito competitivo. A Casa Ermelinda Freitas comprova que tem o conseguido com as medalhas que tem ganho. Posso partilhar convosco que temos mais de 160 medalhas de ouro, ganhas a nível nacional e internacional, mais 220 de prata e, como alguns ouviram falar, obtivemos em 2008 com o prémio do melhor vinho no concurso do Vinales em França com o Syrah. Os concursos são o que são, mas eu aconselho a que o setor concorra. É uma maneira de podermos também evidenciarmos lá fora. Portugal tem ganho muitos prémios lá fora, portanto, e é também uma maneira de aferirmos as nossas qualidades se estão a nível do mundo, porque naquestes concursos concorrem todos os países e, portanto, é importantíssimo quando nós obtemos medalhas de ouro ou de prata, é uma aferição de que estamos no caminho certo. Temos como grande também objetivo de futuro definir e desenvolver uma estratégia de enoturismo que conjugue de uma forma integrada a geografia, a paisagem, a agricultura, o vinho e o terroir. Em suma, valorizar o mundo rural. Não esquecer que quem está muito próximo de Lisboa tem hipóteses de ir buscar todo o turismo e todo o cliente que está muito próximo e que Lisboa está cheio de turismo, trazê-lo até ao mundo rural e passarmos a cultura do vinho, da vinha, é uma maneira também de marketing e também de passar mensagens, como seja o saber beber com moderação. Penso que tudo são fatores importantes, até mesmo com todas as medidas antialcoólicas que estão previstas e que vão saindo e que nos vão envolvendo. Nós, os viticultores, temos a obrigação e devemos de nos defender. Nós não queremos alcoolismo, mas sim quem saiba beber com moderação. E eu penso que isto é importante, que nós do setor tenhamos esta consciência. Enfim, eu penso que na Casa Ermelinda Freitas uma das nossas preocupações tem sido respeitar a tradição num constante busca de inovação, tendo como desafio a mobilização de um conjunto de pessoas que é a equipa da Casa Ermelinda Freitas, com todas as tecnologias, com tudo, enfim, que há hoje. Eu acho que é nas pessoas que continua a haver as grandes mudanças e é nas pessoas as grandes apostas. E nós temos-lo feito e os resultados têm sido positivos. E nesse aspecto continuo a apostar naquilo que me preocupa, a valorização do trabalho rural, a formação e qualificação dos trabalhadores. E de facto, conforme dizia aqui antes de mim, não pode vir para o mundo rural quem não sabe fazer outra coisa, é o contrário. De facto é tão difícil, as condições climatéricas, enfim, as pragas, tudo o que vai aparecendo, que cada vez temos que ter gente mais especializada que goste do mundo rural e que tenha orgulho de trabalhar nesse mundo. E quero terminar reafirmando a minha confiança num mundo rural moderno, ativo, inovador, participativo, empreendedor, que a muito tem contribuído e, na minha opinião, continua a contribuir para o desenvolvimento económico de Portugal. Nós hoje somos uma grande entidade empregadora. E eu falo ali na região, muitas empresas industriais fecharam e muitos vieram trabalhar novamente, que eram as suas origens, para o trabalho rural.
Portanto, muitos postos de trabalho têm sido criados neste mundo rural. E eu espero que a Casa Ermelinda Freitas possa continuar a contribuir para este Portugal, para este mundo rural, para esta vitivinicultura com a quinta geração, que são os meus filhos que já lá trabalham. E a mensagem que eu lhes passo e que vos deixo aqui é: não desistam. Mesmo nos mercados, nada é fácil, conforme dizia. A exportação é extremamente difícil. Quantas vezes vamos a mercados e vamos uma vez e não conseguimos, vamos segundo e não conseguimos, vamos terceiro e não conseguimos, mas à quarta conseguimos. É preciso muita persistência, não desistir e acreditar que temos bons produtos e que é possível virmos a conquistar os mercados e a ter sucesso. Não desanimar é o meu lema. Muito obrigada.